Boa tarde, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil. É com muita alegria, que eu vou fazer mais um vídeo aqui. E, primeiramente, eu queria agradecer a vocês, pelo apoio que vocês deram ao meu trabalho, nesse ano de 2023. E pedir a vocês que continuem me apoiando. Isso é muito bom para mim. Eu fico muito agradecido, pelo apoio de vocês. Pedir a você, que nesse vídeo aqui, que é um assunto muito interessante, dê um joinha para mim aí, para me ajudar. E pedir para aquele irmão que ainda não se inscreveu no meu canal, para dar essa força para mim. Isso me ajuda muito, eu fico muito agradecido, agradeço muito a vocês por esse apoio. Eu estou aí numa batalha de esclarecimento, tentando mostrar o erro que as seitas vêm cometendo, enganando as pessoas, de todas as seitas, a que eu conheço bem, que são as Testemunhas de Jeová, um povo falso, mentiroso, e eu venho tentando mostrar aí, o quanto esse povo engana as pessoas, Então, por isso que eu peço o apoio de vocês, para vocês me apoiar, vocês continuar me ajudando, e que Deus que pague a vocês por esse apoio, tá bom? Meus irmãos, hoje, por exemplo, eu quero falar de um assunto muito interessante. As Testemunhas de Jeová, elas dizem que Jesus e os apóstolos pregavam de casa em casa, assim como eles fazem. Saía de 2 a 2, batendo de porta em porta, pregando de casa em casa. Eles dizem que Jesus e os apóstolos faziam isso. Mas eu vou mostrar aqui que isso é uma heresia sem tamanho, isso é uma tremenda de uma heresia. Bom, em outros vídeos que eu já fiz, eu já mostrei com toda clareza que isto é impossível. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade de Jesus e seus discípulos ter pregado de casa em casa. Mas, é como diz, assim como o corpo governante das Testemunhas de Jeová tem uma luz que clareia mais e mais para eles, eu também tenho uma luz que clareia mais e mais para mim. Então, cada vez que eu leio as Escrituras, eu vou encontrando textos que deixam ainda mais claro. Dessa vez agora, eu vou mostrar aqui que eu encontrei um texto bíblico onde o próprio Jesus disse claramente que ele só pregou nas sinagogas e no templo. Que Jesus nunca pregou de casa em casa. Bom, Jesus e os seus apóstolos, o objetivo deles era buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus e os apóstolos não tinham, naquele momento, o objetivo de pregar para outras pessoas, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja, residia ali em Judá muitas pessoas de outras nações, que eram chamados de gentios, e também os samaritanos. Residia no meio deles ali. E Jesus recomendou ali aos seus apóstolos ali, que ao pregar não fosse na casa de gentios e nem de samaritanos. Então, portanto, vocês podem notar aqui, se havia tantos gentios, muitas pessoas de outras nações e muitos samaritanos, e não era para os apóstolos ir na casa deles, então isso significa que os apóstolos não iam de casa em casa. Porque se eles fossem de casa em casa, certamente eles iam bater na porta de um gentio ou de um samaritano. E não era para eles fazer isso. Veja aqui, Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Aqui Jesus disse, que não era para eles ir em casa de gentios e de samaritanos. Agora, como que eles iam saber? Que eles iam saber quais que eram as casas das ovelhas perdidas da casa de Israel? Para eles somente ir nas casas das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 10, versículo 11, mostra para nós. Ali Jesus disse para os apóstolos, ao chegar numa cidade ou povoado, indagai nela quem é merecedor.
Quando os apóstolos chegassem numa cidade, ou um povoadinho ali, era para eles indagar quem era merecedor, ou seja, quem era judeu, quem era da nação judaica. Não era para eles irem em casa de gentios e nem de samaritanos. Era para eles procurar quem era das ovelhas perdidas da casa de Israel. Veja, meus irmãos, também em em Mateus, no capítulo 15, versículo 24, Mateus capítulo 15, versículo 24, o próprio Jesus disse assim, ó: não fui designado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então Jesus, inicialmente, ele tinha que pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É evidente que futuramente essa pregação ia ser um pouco mais abrangente, mas naquele momento em que só estava Jesus e os apóstolos ali, os seus 12 apóstolos, a pregação era dirigida somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Agora veja, meus irmãos, se Jesus foi designado para pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel, e se ele saísse de casa em casa pregando aleatoriamente, com certeza ele ia encontrar pessoas que não eram das ovelhas perdidas da casa de Israel. Certamente ele ia encontrar gentios ou samaritanos, que naquele momento não era o objetivo dele, né? Pelo menos por enquanto. É evidente que a obra de Jesus no futuro, ela seria mais abrangente. Como foi? Seria, mas naquele momento ali, no início do ministério de Jesus, seria apenas para as ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Agora veja, meus irmãos, Jesus deixou claro que a pregação dele futuramente seria mais abrangente. Jesus deixou claro que a pregação dele, naquele momento, era para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas que no futuro aquela pregação iria abranger mais pessoas. Jesus disse isso quando ele disse aquelas palavras lá em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16, quando Jesus disse assim, olha, eis que tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Jesus disse que tinha outras ovelhas. E essas outras ovelhas que Jesus disse que tinha, eram os gentios. As testemunhas de Jeová tomaram posse desse texto, dizendo que essas outras ovelhas são as testemunhas de Jeová. Mas não são não. Essas outras ovelhas que Jesus disse aqui, que eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a essas também eu tenho que conduzir. Jesus estava falando dos gentios, não era das testemunhas de Jeová, não. Então veja, meus irmãos, a pregação de Jesus, ela teve início com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas após a morte de Jesus, após a morte e a ressurreição de Jesus, essa pregação chegou até os gentios. Após a morte de Jesus, e após a morte e a ressurreição de Jesus, essa pregação chegou até aos gentios. Depois que Jesus enviou o Consolador, ou seja, o Espírito Santo, aí foi que começou a pregação aos gentios. Ali em Pentecoste, no ano de 33, Jesus enviou o Espírito Santo sobre 120 discípulos e a partir dali, a poucos anos, começou a pregação aos gentios. O primeiro gentio a ser convertido ao cristianismo, foi o centurião romano Cornélio. O apóstolo Pedro pregou para o centurião romano Cornélio. Então,
o centurião romano Cornélio foi o primeiro gentio a ser convertido. Mas mesmo assim, mesmo após a pregação começar ali, começar a pregação aos gentios, começando ali com o Cornélio, mas mesmo assim a pregação ainda estava firme ainda, os apóstolos ainda estavam firmes pregando para os judeus, pregando para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Numa certa ocasião, o apóstolo Paulo e Barnabé estavam pregando na Antioquia e os judeus, as pessoas de Israel, começaram a ficar com ciúme, né? Com ciúme e começaram a tratar Paulo e Barnabé com hostilidade, né? Então, os judeus ali, né? Os judeus ali, eles tomados de inveja, né? De inveja, eles começaram a blasfemar contra a palavra de Deus. Então veja no livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 46, quando as pessoas de Israel ali, os judeus, começaram a blasfemar contra a palavra de Deus, porque ficaram com ciúme, né, de Paulo estar pregando ali. Veja o que é que Paulo disse para eles. Paulo disse para eles assim, preste atenção. Cumpria-se que a vós outros, em primeiro lugar, olha o que Paulo disse para os judeus. Cumpria-se que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregado a palavra de Deus. Mas visto que rejeitais e a vós mesmo julgais indignos da vida eterna, eis que vamos aos gentios. E aí Paulo se dedicou a sua pregação inteiramente aos gentios. Então, conforme eu disse para vocês, isso está registrado no livro de Atos, no capítulo 13, no versículo 46. Né? Conforme nós vimos aqui, a pregação aos gentios começou bem depois da morte e ressurreição de Jesus. Se Jesus tivesse pregado de casa em casa, certamente ele tinha pregado para gentios. Certamente Jesus tinha pregado para gentios. E esse não era o objetivo dele. O objetivo dele é que ele pregasse, ele e os seus apóstolos, ali, os primeiros ali, pregasse para os judeus e que a pregação aos gentios ficasse para depois da morte dele. Agora, meus irmãos, agora que nós vamos ver aqui que o próprio Jesus vai deixar claro que ele não pregou. O próprio Jesus vai deixar claro que ele não pregou de casa em casa. O próprio Jesus vai deixar claro. Agora, eu quero ver se o corpo governante das Testemunhas de Jeová tem coragem de falar que Jesus está mentindo. Vamos ver aqui, o próprio Jesus vai dizer que ele não pregou de casa em casa. Isso está registrado em João, no Evangelho de João, no capítulo 18, versículos 19 e 20. João 18, 19 e 20. Aqui diz assim, preste atenção aqui o que diz o texto, Então o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhes Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo. Preste atenção nas palavras de Jesus. Olha aqui. Eu tenho falado francamente ao mundo, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde os judeus se reúnem. Nada disse em oculto. Então, ó corpo governante, aonde que Jesus disse aqui que ele pregou de casa em casa? Jesus disse aqui que ele pregou na sinagoga e no templo.
palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 19 e 20. Eu falo e mostro o texto. Eu não sou como vocês que falam e não mostram, não. Eu falo e mostro o texto. Agora eu quero que vocês falam. Eu quero que vocês dizem que Jesus pregou de casa em casa. Eu quero que vocês falem que Jesus está mentindo. Fala para mim que Jesus está mentindo. Fala para mim que vocês, corpo governante, é que fala a verdade que Jesus está mentindo. Por quê? Se vocês continuar dizendo que Jesus pregou de casa em casa, vocês estão chamando Jesus de mentiroso. Se vocês continuar dizendo que Jesus pregou de casa em casa, vocês estão dizendo que Jesus é mentiroso. Porque olha aqui, ó, o próprio Jesus disse, olha aqui, ó, ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, não disse de casa em casa. Então, corpo governante, então, ó senhor Kurt Annemann, ô senhor Thompson Vieira, vocês que ficam aí comentando no meu canal aí, me chamando de mentiroso, comenta esse texto para mim, por favor. Vê se vocês têm uma explicação para esse texto. Porque vocês dizem que Jesus pregou de casa em casa. Vocês dizem que Jesus e os apóstolos pregaram de casa em casa. E Jesus aqui está dizendo que ele pregou nas sinagogas e no templo, onde reúne todos os judeus. Então, senhor Thompson Vieira, por favor, faz um comentário no meu canal, mas eu quero um comentário do senhor. Não é um comentário da revista Sentinela, não. Eu quero um comentário do senhor. O senhor sabe por que eu retiro todos os comentários que o senhor coloca lá nos comentários? Eu retiro todos, é porque o senhor não coloca palavras do senhor. O senhor coloca partes da revista Sentinela nos comentários. Então, por isso que eu retiro todos. Agora, o dia que o senhor fizer um comentário com as próprias palavras do senhor, aí eu vou analisar ele, vou responder o comentário do senhor, mas enquanto o senhor colocar coisa da revista Sentinela nos comentários do meu canal, eu vou retirar. Tá bom? Então, se o senhor tiver, e o senhor Kurt Annemann, um cidadão aí que fica aí me xingando, me chamando de mentiroso, me chamando de velho, se o senhor podia fazer um negócio, se o senhor tiver uma explicação para esse texto de João, do Evangelho de João, capítulo 18, versículos 19 e 20, coloca para mim aí, por favor, tá? Explica para mim aí como é que explica para mim, fala para mim como é que vocês conseguem explicar isso aqui, porque vocês falam que Jesus pregou de casa em casa. Jesus e os 12 apóstolos pregaram de casa em casa. E aqui o próprio Jesus está dizendo que pregou nas sinagogas e no templo. Então, se vocês tiverem uma explicação aí, fala para mim. Coloca para mim aí uma explicação, mas a explicação de vocês. Não é uma explicação da revista Sentinela, não. Tá bom? Eu agradeço a vocês por assistir o meu vídeo. Muito obrigado. E testemunhas de Jeová, me desculpe, mas vocês estão sendo muito mal orientados seguindo esse tal de corpo governante. Se vocês seguir Jesus, vocês ficarão melhores.